Será que o inferno é realmente um lugar de chamas eternas, como vemos nos filmes? Ou será que a Bíblia revela algo muito mais profundo e diferente do que imaginamos? Esta é talvez a pergunta que mais causa medo, confusão e até revolta no coração humano. Por séculos, artistas pintaram quadros aterrorizantes do inferno. Escritores criaram histórias que fazem nosso sangue gelar. Hollywood produziu filmes que transformaram o juízo eterno em entretenimento de terror. Mas e se eu te dissesse que muito do que pensamos sobre o inferno não vem da Bíblia, mas da imaginação humana? E se as próprias palavras de Jesus revelam uma realidade muito mais complexa, mais justa e, paradoxalmente, mais consoladora do que imaginamos? Se você já perdeu noites de sono pensando no inferno, se já se perguntou como um Deus de amor pode permitir tormento eterno, se já sentiu que precisa ter medo de Deus em vez de amá-lo, então este vídeo foi feito especialmente para você. Hoje vamos fazer uma investigação profunda nas Escrituras. Vamos estudar cada palavra que Jesus falou sobre o tema. Vamos explorar os textos mais difíceis do Novo Testamento. E eu prometo, ao final desta jornada, você terá clareza bíblica, paz no coração e uma compreensão renovada do caráter de Deus. Se esta busca por verdade toca seu coração, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal ativando o sininho. Temos uma longa caminhada pela frente e eu não quero que você perca nenhum detalhe desta revelação transformadora. Para entendermos o inferno bíblico, precisamos começar com uma confissão honesta. Este é o tema mais difícil de toda a Escritura. Não porque seja confuso, mas porque toca no cerne da justiça divina e da eternidade humana. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, falou sobre o juízo eterno mais do que sobre qualquer outro assunto. Isso deveria nos fazer parar e pensar. Se o próprio Jesus, que chamou as criancinhas para si, que chorou sobre Jerusalém, que perdoou na cruz, se Jesus falou tanto sobre o inferno, então precisamos ouvir com atenção. Vamos começar com os números. Jesus menciona o inferno ou juízo eterno mais de 40 vezes nos evangelhos. Para comparar, ele fala sobre o céu cerca de 20 vezes. Isso não significa que Jesus era obcecado com condenação. Significa que ele sabia que nossa eternidade estava em jogo. Mas aqui está o primeiro ponto crucial. Jesus usou palavras específicas, cada uma com um significado profundo para seus ouvintes judeus do primeiro século. Primeira palavra, Sheol. Esta é uma palavra hebraica do Antigo Testamento que aparece 65 vezes. Sheol significa simplesmente sepultura, lugar dos mortos, ou mundo dos mortos. Não tinha conotação de punição, era apenas onde todos os mortos iam, justos e ímpios. No Salmo 16:10, Davi diz: "Não deixarás a minha alma no Sheol." Pedro cita este versículo em Atos 2:27, aplicando-o à ressurreição de Cristo. Aqui, Sheol é simplesmente o estado de morte, não punição eterna. Segunda palavra, Hades. Esta é a palavra grega equivalente ao Sheol hebraico. Aparece 10 vezes no Novo Testamento. Na maioria das vezes, refere-se simplesmente ao lugar dos mortos, não necessariamente ao castigo eterno. Jesus usou Hades em Mateus 16:18. As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui claramente se refere ao poder da morte, não ao inferno de punição. Terceira palavra, Gena. Esta é a palavra que Jesus mais usou quando queria falar especificamente sobre juízo eterno. Aparece 12 vezes no Novo Testamento e 11 delas saem da boca do próprio Jesus. Gena vem de Gehinnom, o vale de Inom. Era um lugar real, físico, que os ouvintes de Jesus conheciam bem. Ficava ao sul de Jerusalém e tinha uma história trágica que tornou-se símbolo profético do juízo divino. Nos dias dos reis ímpios de Judá, especialmente Acás e Manassés, este vale foi usado para sacrifícios pagãos.
Crianças eram queimadas vivas em rituais demoníacos ao deus Moloque. Era um lugar de horror absoluto. O profeta Jeremias recebeu uma palavra terrível de Deus sobre este vale. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale do Filho de Inom, mas Vale da Matança. Jeremias 19:6. Séculos depois, nos dias de Jesus, o Vale de Rinom havia se tornado o lixão de Jerusalém. Fogo queimava constantemente ali, consumindo dejetos e carcaças de animais. Era um lugar de morte, decomposição e destruição perpétua. Quando Jesus falou sobre Gena, seus ouvintes não pensaram em cartoons com diabinhos vermelhos. Eles visualizaram aquele vale maldito, símbolo vívido de julgamento divino, separação de Deus e destruição definitiva. Os cristãos dos primeiros séculos entendiam essas distinções. Os pais da Igreja, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, escreveram sobre o inferno como realidade espiritual, não geografia física. Agostinho de Hipona, no século IV, desenvolveu uma teologia sistemática do inferno que influenciou o cristianismo por mais de 1000 anos. Para Agostinho, o inferno era fundamentalmente sobre separação de Deus, a fonte de toda a vida, luz e bem. João Crisóstomo, o grande pregador de Constantinopla, ensinou que o inferno não era tanto sobre fogo físico, mas sobre a angústia de uma alma que percebe eternamente o que perdeu ao rejeitar a Deus. Estes homens não eram liberais modernos tentando suavizar a Escritura. Eram cristãos que viveram mais próximos dos tempos bíblicos, que conheciam grego e hebraico e que levaram o ensino de Cristo muito a sério. Amigos, temos uma jornada longa e importante pela frente. Vou guiá-los através de 7 estações nesta investigação bíblica. Primeira estação. Vamos examinar, palavra por palavra, tudo que Jesus ensinou sobre o juízo eterno. Não vamos pular nenhuma passagem difícil. Vamos enfrentar os textos mais pesados com honestidade. Segunda estação. Exploraremos as visões proféticas do Antigo Testamento, Daniel, Isaías, Ezequiel, que prepararam o terreno para o ensino de Jesus. Terceira estação. Mergulharemos no Apocalipse de João, decifrando as imagens simbólicas do juízo final e do lago de fogo. Quarta estação. Investigaremos as cartas apostólicas, Paulo, Pedro, Judas, para ver como eles entenderam e aplicaram o ensino de Jesus. Quinta estação. Examinaremos as diferentes interpretações cristãs históricas, tradicionalista, condicionalista, universalista, com honestidade e respeito. Sexta estação. Responderemos às perguntas mais difíceis que atormentam corações sinceros. E quanto às crianças e os que nunca ouviram, como conciliar inferno com amor divino? Sétima estação. Aplicaremos toda essa sabedoria bíblica às nossas vidas hoje, como viver, como evangelizar, como encontrar paz diante do mistério da eternidade. Prepare seu coração para uma transformação. Esta não será apenas informação, será revelação que mudará sua vida e seu relacionamento com Deus. Feche os olhos comigo e vamos viajar no tempo. Estamos no ano 30 da era cristã. O sol está se pondo sobre as colinas da Judéia. Jesus está ensinando a uma multidão no Monte das Oliveiras. Entre os ouvintes está um jovem carpinteiro de Nazaré. Vamos chamá-lo de Simão. Ele cresceu ouvindo histórias sobre o Vale Maldito ao sul de Jerusalém. Sua avó lhe contara sobre os dias terríveis, quando crianças eram queimadas ali para Moloque. Simão conhece o vale como é agora, o Gena, onde o fogo nunca se apaga, onde os vermes não morrem, onde a cidade joga seus dejetos e carcaças. É um lugar de nojo, morte e destruição perpétua. De repente, Jesus levanta a voz. Se tua mão te escandalizar, corta-a, porque melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o Gena, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho deles não morre,
e o fogo nunca se apaga. O coração de Simão dispara. Jesus está apontando para aquele vale sombrio, mas não está falando sobre geografia, está usando a imagem mais poderosa que seus ouvintes conhecem para falar sobre algo infinitamente mais sério. Se teu pé te escandalizar, corta-o, continua Jesus. Melhor é entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no Gêena, no fogo que nunca se apaga. Simão engole seco. Jesus não está sendo cruel ou sádico, está sendo desesperadamente amoroso. Está dizendo: façam qualquer coisa, qualquer sacrifício, para evitar o destino espiritual que aquele vale físico simboliza. E, se teu olho te escandalizar, lança-o fora, conclui Jesus. Melhor é entrares no reino de Deus com um olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do Gêena. A multidão está em silêncio absoluto. Eles entendem que Jesus não está falando sobre automutilação física. Está usando hipérbole dramática para comunicar uma verdade eterna. Nada, absolutamente nada, vale mais que a salvação da alma. Simão olha para suas próprias mãos calejadas de carpinteiro. Olha para seus pés empoeirados do caminho. Olha ao redor para os rostos tensos de seus companheiros e finalmente olha para Jesus e vê lágrimas nos olhos do Mestre. Jesus não está com raiva, não está ameaçando por prazer. Está quebrantado pela possibilidade de que pessoas preciosas escolham a separação eterna de Deus. Está usando linguagem forte porque o amor às vezes requer palavras duras. Naquela noite, Simão volta para casa, transformado. Ele entendeu que o inferno não é sobre fogo literal. É sobre a tragédia suprema de uma alma que escolhe viver eternamente separada da fonte da vida, do amor e da luz. Você consegue sentir o peso desse momento? Jesus não estava pintando quadros de terror para manipular. Estava revelando a seriedade de nossas escolhas eternas. O inferno bíblico não é primariamente sobre punição, é sobre separação. Não é sobre vingança divina, é sobre justiça divina. Não é sobre Deus querendo nos torturar, é sobre Deus respeitando nossa liberdade de escolher viver sem Ele. Agora vamos examinar, com lupa de investigador, cada passagem onde Jesus falou sobre juízo eterno. Preparem-se para descobertas que podem surpreendê-los. Qualquer que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Esta é a primeira vez que Jesus menciona o inferno no Sermão do Monte. A palavra grega aqui é Gêena, mas notem o contexto. Jesus está falando sobre ira, desrespeito e palavras destrutivas. Ele não está dizendo que uma palavra mal pronunciada nos leva automaticamente ao inferno. Está revelando que o inferno é o destino final de um coração que nunca se arrepende do pecado. A palavra cruel é sintoma de uma alma separada de Deus. Se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui está a hipérbole dramática que vimos na dramatização. Jesus está ensinando sobre a seriedade do pecado sexual, mas o princípio se aplica a qualquer pecado que nos separe de Deus. A linguagem é chocante propositalmente. Jesus quer que entendamos: melhor viver uma vida limitada nesta terra do que perder a vida eterna. Melhor fazer sacrifícios temporais do que sofrer perda eterna. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esta é uma das passagens mais pesadas do Novo Testamento. Jesus está enviando os 12 discípulos e preparando-os para a perseguição. Mas note, ele não está falando sobre um Deus sádico que gosta de destruir. O verbo grego apolesai significa destruir completamente, arruinar totalmente.
Deus tem poder sobre a alma de uma forma que nenhum perseguidor terreno tem. Este é o temor do Senhor, reconhecer a seriedade absoluta de nossa relação com Ele. Se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Jesus repete a linguagem dramática, mas agora no contexto de não causar tropeço aos pequeninos, tanto crianças quanto novos convertidos. O inferno aparece como consequência de uma vida que persistentemente faz outros tropeçarem espiritualmente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui Jesus usa filho do Gena, uma expressão semítica que significa destinado ao Gena, mas note contra quem é dirigida: líderes religiosos que corrompem a fé de outros. Jesus não está atacando pessoas sinceramente equivocadas. Está denunciando hipócritas que conhecem a verdade, mas deliberadamente enganam outros para benefício próprio. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A linguagem é dura porque Jesus está confrontando aqueles que têm maior responsabilidade. Quanto maior o privilégio espiritual, maior a prestação de contas. Esta é provavelmente a descrição mais completa que Jesus deu do inferno. Vamos examinar cada frase. Se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho deles não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está citando Isaías 66:24, onde o profeta fala sobre os cadáveres dos rebeldes contra Deus. No contexto original, bicho que não morre e fogo que não se apaga se referiam à decomposição e cremação de corpos físicos. Jesus pega essas imagens e as aplica à realidade espiritual eterna. O bicho e o fogo são símbolos da destruição completa e irreversível. Esta é a passagem mais detalhada sobre o estado após a morte em todo o Novo Testamento. Mas é uma parábola, uma história ilustrativa com um propósito moral específico. O rico está no Hades, não Gina, em tormento. Lázaro está no seio de Abraão, em consolo. Há um grande abismo entre eles. Jesus está ensinando sobre justiça social e responsabilidade espiritual, não dando uma cartografia literal do além. Mas mesmo sendo parábola, revela verdades sobre consciência após a morte e irreversibilidade de nossos destinos eternos. Após examinar cada texto, que padrões emergem do ensino de Jesus? Primeiro, Jesus sempre conectou o inferno a escolhas morais. Não é destino arbitrário, mas consequência de rebelião persistente contra Deus. Segundo, Jesus usou linguagem simbólica. Fogo, trevas, ranger de dentes, para comunicar realidades espirituais que transcendem descrição física. Terceiro, Jesus falou sobre inferno no contexto de salvação. Cada advertência vinha acompanhada de um caminho de escape. Quarto, Jesus dirigiu suas palavras mais duras sobre inferno aos líderes religiosos hipócritas, não aos pecadores arrependidos. Quinto, Jesus mostrou emoção ao falar sobre juízo, lágrimas sobre Jerusalém, quebrantamento pelo perdido. Não era cruel, mas compassivo. Como chegamos às imagens populares de inferno que dominam nossa cultura? A resposta é uma mistura fascinante de arte, literatura e imaginação humana que se afastou das Escrituras. Na Idade Média, artistas como Hieronymus Bosch pintaram o inferno com detalhes grotescos que nada tinham a ver com o ensino bíblico. Demônios torturadores, caldeirões ferventes, tormentos específicos para cada pecado. Tudo isso vem da imaginação artística, não da revelação. Dante Alighieri, no século XIV, escreveu A Divina Comédia,
uma obra-prima da literatura que descreve uma jornada pelo inferno, purgatório e paraíso. O inferno de Dante tem 9 círculos, cada um com punições detalhadas. É poesia genial, mas não é teologia bíblica. No século XX, Hollywood pegou essas imagens medievais e as transformou em entretenimento. Filmes de terror, desenhos animados, quadrinhos, todos contribuíram para uma visão do inferno que está anos-luz distante do ensino de Jesus. Quantos de vocês cresceram com medo do inferno? Quantos tiveram pesadelos com demônios de chifres vermelhos? Quantos desenvolveram uma imagem de Deus como um ditador cósmico que gosta de torturar? Este não é o Deus da Bíblia. Este não é o Jesus que abraçou crianças, que chorou sobre a cidade rebelde, que perdoou seus assassinos na cruz. A tragédia é que essas distorções afastaram milhões de pessoas do Evangelho. Quantos rejeitaram a Cristo porque pensaram que ele era um monstro cósmico? Quantos viveram vidas inteiras paralisados por medo teológico desnecessário? A verdade bíblica sobre o inferno é tanto mais séria quanto mais consoladora do que as caricaturas populares. Mais séria porque Jesus realmente falou sobre separação eterna. Nossas escolhas têm consequências eternas. A rebelião contra Deus não é brincadeira, é tragédia suprema. Mais consoladora porque o inferno bíblico não é sobre um Deus sádico, mas sobre um Deus justo. Não é sobre tortura arbitrária, mas sobre respeito à liberdade humana. Não é sobre vingança, mas sobre justiça. Deus não criou o inferno para pessoas. Mateus 25:41 diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando os seres humanos vão para lá, é porque escolheram se aliar com a rebelião de Satanás contra Deus. O mesmo Deus que falou sobre inferno é o Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. O mesmo Jesus que advertiu sobre Geena é o Jesus que disse: "Quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora." João 6:37. A existência do inferno não contradiz o amor de Deus, revela a seriedade do amor de Deus. Um Deus que realmente nos ama não pode tratar o mal como se não importasse. Um Deus que ama a justiça não pode ignorar a injustiça eternamente. C.S. Lewis captou essa verdade perfeitamente. No fim, há apenas 2 grupos de pessoas: aqueles que dizem a Deus, "Seja feita a tua vontade", e aqueles a quem Deus diz, "Seja feita a vossa vontade." O inferno é simplesmente o resultado final de uma vida que insiste em dizer, "Seja feita a minha vontade, não a tua." Então, como isso se aplica às nossas vidas hoje? Primeiro, liberdade do medo paralisante. Se você está em Cristo, o inferno não é seu medo, é aquilo de que foi resgatado. Você tem vida eterna, você tem segurança, você tem paz. Segundo, seriedade sem desespero. Sim, nossas escolhas importam eternamente. Sim, precisamos tomar a salvação a sério. Mas não precisamos viver em terror constante. Em Cristo, temos segurança absoluta. Terceiro, urgência compassiva. Se pessoas ao nosso redor estão caminhando para a separação eterna de Deus, nossa resposta não deveria ser julgamento religioso, mas amor evangelístico. Compartilhamos o Evangelho porque sabemos o que está em jogo. Quarto, adoração transformada. Quando entendemos a seriedade do que Cristo nos salvou, nossa gratidão se aprofunda. Cada culto, cada oração, cada música se torna expressão de alívio e alegria pela salvação. Para entender completamente o ensino de Jesus, precisamos voltar aos profetas do Antigo Testamento que prepararam o terreno para sua revelação. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta é uma das primeiras referências claras à ressurreição dos ímpios para julgamento. Daniel vê 2 destinos eternos: vida eterna para os justos, vergonha e desprezo eterno para os ímpios. A palavra hebraica para desprezo, deraon, aparece apenas aqui no Antigo Testamento.
sugere repugnância, abominação, não necessariamente tormento consciente, mas exclusão definitiva da presença divina. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Esta é a passagem que Jesus citou em Marcos 9. Isaías está profetizando sobre o julgamento final dos rebeldes. O contexto é o Vale de Inom, onde cadáveres eram queimados e decompostos. Bicho que não morre e fogo que não se apaga se referem à destruição completa e irreversível. No contexto original, eram cadáveres, corpos mortos sendo completamente consumidos. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias usa a imagem de fogo que consome completamente a palha. O resultado não é tormento perpétuo, mas destruição total, nem raiz nem ramo. Mas note o versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. O mesmo fogo que destrói os ímpios traz cura aos justos. Agora chegamos ao livro mais complexo e simbólico da Bíblia. O Apocalipse usa linguagem apocalíptica, repleta de símbolos, números, imagens dramáticas que comunicam verdades espirituais através de representações visuais. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Esta é uma das passagens mais difíceis sobre o inferno. Mas precisamos interpretar apocalíptica com apocalíptica. A besta é simbólica, o sinal é simbólico, porque o tormento seria literal. Fumaça que sobe para todo o sempre, ecoa Isaías 34:10, onde o profeta fala sobre a destruição de Edom. Hoje, Edom não existe mais. A fumaça não sobe literalmente para sempre. A linguagem profética indica destruição completa e permanente. O foco não está na duração do sofrimento, mas na permanência do resultado. Como a fumaça de uma cidade queimada pode ser vista por dias, indicando destruição total. Assim, a fumaça do tormento indica julgamento definitivo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Primeira menção do lago de fogo. Mas note, os primeiros a serem lançados ali não são seres humanos, mas entidades simbólicas, a besta, sistema político rebelde, e o falso profeta, sistema religioso corrupto. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui temos a primeira referência clara a tormento eterno consciente. Mas note, é específico sobre Satanás, a besta e o falso profeta. Não menciona ainda seres humanos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui está a cena do juízo final, mas note detalhes importantes. Se esse conteúdo fez sentido para você e trouxe reflexão, curta o vídeo e siga o canal para acompanhar mais estudos e revelações como essa.